Paz do Senhor Jesus, meus queridos, louvado seja Deus que nos deu mais esta graça, mais esta oportunidade de vida para, junto com você, buscar a sua face. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ouvindo também a palavra de Deus, que tem a nos ensinar a este dia. Soberano Deus, Paizinho querido, em Tua presença nós nos colocamos para render-te graças por tudo que o Senhor aí tem feito na nossa vida. Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, nos capacitando para este novo dia. Teus filhos entreguem em Tuas mãos e pela fé já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Já é inscrito no nosso canal do YouTube, @RamiroSilva1398, curta, comente, compartilhe. Convide mais um a se inscrever no nosso canal. A mensagem de Deus para o nosso coração está no livro, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, verso 49, a parte B. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Queridos, esse capítulo 24 de São Lucas é o capítulo mais completo que abrange, no mínimo, 3 eventos. Iniciando, São Lucas narra a ressurreição de Cristo, quando as mulheres vão levar especiarias altas horas da madrugada, ou seja, muito cedo da manhã, já havia preparado o melhor dos ungüentos e chegando lá, o túmulo já estava vazio. Admiradas ou preocupadas ou perplexas, elas ficam atônitas, sem saber o que aconteceu com o corpo do seu Senhor. 2 anjos com roupas esplandecentes, como a luz do sol, se apresentam e dão as boas novas. A quem buscai entre os mortos o vivente, não está aqui, mas ressuscitou. A segunda mensagem que este capítulo 24 de Lucas relata: 2 discípulos de Jesus decidem sair de Jerusalém a caminho da aldeia chamada Emaús. Gostaria de trazer uma pequena reflexão intitulada Emaús ou Jerusalém. Queridos, quando Jesus estava presente com os seus discípulos e a multidão, quer seja os homens ou as mulheres, Jesus já estava alertando o seu povo de que era necessário que o Filho do Homem padecesse nas mãos dos pecadores. Iria sofrer, ser morto na cruz, mas no terceiro dia ressuscitaria entre os mortos. Mas houve um esquecimento e quando as mulheres vão, elas não se lembravam mais do que Jesus falou. Foi preciso os anjos falarem e que Jesus havia dito que avisasse seus discípulos que fossem a Galileia, conforme havia lhe dito. E a segunda mensagem aqui, queridos, é que esses 2 discípulos, um chamado Cleófas, tomam uma decisão precipitada e vão a uma aldeia chamada Emaús. Aproximadamente 11 quilômetros de distância de Jerusalém a esta aldeia. É a parte que mais abrange no que diz respeito aos versículos, são 23 versículos. Jesus, ele conhece que dos que estavam presentes em Jerusalém, esperando a promessa de Deus a se cumprir, faltavam 2. Jesus foi ao encontro deles. E quando os 2 estavam a caminho de Emaús, tristes, amargurados, decepcionados, porque eles esperavam que Jesus viesse trazer a libertação, viesse trazer a independência de
Israel, tirando do domínio do Império Romano, está no verso 21, eles esperavam que Jesus viesse remir Israel, depois que todas essas coisas aconteceram. E Jesus começa a se aproximar deles e começa a perguntar: o que é que vocês estão conversando? E um deles disse: és tu por acaso forasteiro em Israel, que não soubeste o que aconteceu com o Filho de Deus, varão perfeito? E começou a falar bem a respeito de Jesus. E Jesus disse: não sabia. E de repente eles começaram a contar. Quando Jesus ouve todo aquele comentário, tudo aquilo que estava no coração deles, Jesus diz no verso 25: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Prosseguindo, já tarde, diz a Bíblia que eles, percebendo que já era tarde, convidam Jesus para entrar naquela casa, na sua casa. Era a casa de um deles. E Jesus aceita o convite. E quando entra, que senta à mesa, Jesus pega o pão, tomando, partiu e abençoou e partiu entre eles. Verso 30 e o verso 31. Então abriram-se seus olhos e o conheceram que era ele. E ele desapareceu-lhes. Disseram uns aos outros: porventura não ardia nosso coração quando vínhamos conversando com ele? Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tomaram destino para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. É interessante que Jesus, mesmo avisando aos seus discípulos que tudo aquilo ia acontecer em Jerusalém, Jesus não disse a eles: voltem para Jerusalém. Quando Jesus começa a conversar com eles, foram abertos seus olhos, o entendimento foi revelado. Depois que Jesus fala sobre a Escritura, eles tomaram a decisão de sair de Emaús, voltando para Jerusalém. Quando eles estão juntos com os 11, Jesus chega e traz uma palavra de ânimo, de conforto, de confiança. Paz seja convosco, que está no verso 36. Então, no verso 49, e eis que sobre vós, Jesus já falando a eles, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Jerusalém, onde se cumpre a promessa. Em Jerusalém vem a alegria da ressurreição de Cristo. Emaús, fora de Jerusalém, vem a tristeza, o desânimo, a esperança não existe mais, vem a decepção. Jesus morreu fora de Jerusalém. O que é que está fora de Jerusalém? A morte. Fora de Jerusalém vem apenas a lembrança de um Cristo padecido, de um Cristo vencido, de um Cristo morto. Em Jerusalém vem a certeza de que o Cristo padeceu, o Cristo morreu, mas o Cristo ressuscitou no terceiro dia. Aí sim, Jesus diz: ficai em Jerusalém para que do alto sejais revestido de poder. A promessa de Deus não se cumpre fora de Jerusalém, se cumpre em Jerusalém. Você pode perguntar: mas eu preciso voltar a Jerusalém, lá em Israel, para receber as promessas de Deus para a minha vida? Não. E onde é que fica essa Jerusalém? Ou Jerusalém é esta que você tanto refere-se? Jerusalém é a igreja, onde um dia você disse sim para Jesus. Hoje você talvez não esteja mais
na sua Jerusalém, você esteja em uma dessas aldeias chamada Emaús. Há muitos momentos na vida em que muita gente decide sair de Jerusalém para Emaús. Se você deseja os cumprimentos da promessa de Deus na sua vida, é você sair de Emaús e voltar para Jerusalém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem a sua forma de nos alcançar, e se você não observou, o capítulo 24 de São Lucas, desses 3 eventos, iniciando a ressurreição de Cristo, a decisão precipitada dos 2 discípulos e a promessa de Jesus sobre o batismo do Espírito Santo. A parte que mais detalha e a parte que mais tem versículos, 23 versículos, onde trata da história do tratamento de Jesus na vida dos seus 2 discípulos. Quem sabe se você também não está precisando do tratamento de Jesus para que você venha e volte a Jerusalém. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Tua palavra de forma alguma voltará vazia, mas fará conforme te apraz. Entregue em tuas mãos cada uma dessas vidas que estiveram conosco. Entrego também tuas vidas que estão fora da promessa, fora do teu caminho, que sejam tocados a voltarem de onde estão para a Jerusalém. Que o Senhor esteja dando a oportunidade do retorno para essas vidas, apresentando a vida de cada pai, cada mãe, cada família aqui presente, os doentes, os enfermos que estão em casa, que estão nos hospitais, os que presos se encontram, que o Senhor liberte essas vidas, que o Senhor esteja abençoando, capacitando, dando proteção a quem lá trabalha, a quem lá administra. Senhor, dá-nos um dia de paz, dá-nos um dia de bênção, um dia de vitória, possamos sair e retornar abrigados em Ti. Te convido e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, até o próximo encontro. Assim, querendo Deus, a paz do Senhor Jesus.